Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Denise Pessoa, do PT. Tratar aqui de projetos, assuntos que já têm permeado o mandato da vereadora neste início, a legislatura que já embalou, está no seu segundo mês de ano legislativo. Vereadora Denise, é uma honra tê-la conosco. A honra é minha. Obrigada. Vereadora Denise, já foi amplamente anunciado, mas no âmbito do De Frente com a Lei, não. A senhora com 5 meses de gravidez, melhor dizendo, é que vamos percorrendo as semanas e a gente se perde um pouquinho das contas, mas são 5 meses de gravidez, então a futura mamãe aí de Caxias do Sul. Isso aí, né? Então, estamos aí em dupla agora, né? Com o bebê aí que deve chegar na metade do ano. Sim. Né? Tá tudo muito bem, né? Estamos se adequando, claro que tem toda uma mudança aí, né? Física, de fôlego, né? Que é normal, mas a gente está indo bem. É só ter usado menos a palavra, digamos assim, eu falei, já está deixando mais pro vereador Rodrigo Beltrão, que é seu colega de bancada e tal. Ele, digamos que cansa um pouco. Cansa assim, um pouco mais. Cansa um pouco mais. Mas ficam os parabéns nossos, que de toda a equipe da TV Câmara, e a torcida que venha com saúde, porque depois o resto se resolve, né? Muito obrigada. E tratando do ponto de vista de projetos legislativos, a senhora já está no 3º mandato consecutivo aqui na Câmara, e alguns projetos que não tiveram a tramitação concluída estão sendo, digamos assim, desarquivados ou reapresentados, como quem está nos acompanhando preferir, para que compreenda a dinâmica do Legislativo. Um desses projetos tenta instituir em Caxias do Sul as chamadas práticas integrativas e complementares no SUS local. O que a senhora tenta basicamente ali? São iniciativas paralelas que ainda não são contempladas muito bem pelo Sistema Único de Saúde, como o reiki, a acupuntura, dentre outras medidas que já têm resultados medicinais comprovados, mas os planos não contemplam. Na verdade, a gente apresentou ainda no final do ano passado, né, esse projeto. Ele traz algumas diretrizes de como deveria ser estabelecido esse programa. E é um programa que trata, então, sobre as práticas integrativas e complementares no SUS. E aí são várias práticas e, na verdade, já vem regulamentado por lei desde 2006 a nível federal. Então, a nível federal, ele já traz essa inovação, né? Que na verdade não é tanta, né? Porque a gente já está em 2017, em Caxias a gente praticamente não tem nada. Em Caxias a gente tem homeopatia pelo SUS, e que muitas pessoas acabam não sabendo e não procuram, né? Mas a gente tem hoje homeopatia pelo SUS. Mas a gente não conseguiu implementar, de fato, as PIC, que a gente chama, né? Que é a prática integrativa complementar. São unidades, né, de práticas que são estabelecidas junto às unidades de saúde, né? Seja numa UBS, seja em alguns espaços. E a gente tem trabalhado, então, pesquisado esse ano, no dia 11 de janeiro, saiu uma nova portaria do governo federal, trazendo novas práticas, então, integrativas para dentro, então, do SUS, né? E aí já estabelecendo alguns outros procedimentos. Então, o SUS já está contemplando, de um modo geral... A nível federal, né? Sem a regulamentação municipal não contempla? Não existe o programa em Caxias. Né? Não existe o programa em Caxias. Então, a gente não tem na nossa rede de SUS, né? A gente não tem as práticas de medicina chinesa. Está perdendo uma oportunidade, então, que em outros municípios já é realidade. E existem vários recursos, inclusive do Ministério da Saúde, para a implementação desses serviços. Então, a gente tem a própria yoga, né? A terapia comunitária, a medicina tradicional chinesa. A gente tem massagem mesmo, as massagens chinesas, a auriculoterapia, que é aquelas das sementinhas, né? Massoterapia, tudo isso está incluído, então, pode ser incluído no SUS. Eu tinha citado a acupuntura, né? Que é um método antigo, que as pessoas recorrem, mas nem sempre é reconhecido, né? E todos esses procedimentos já vêm, né, sendo trazidos, alguns desde 2006, e outros a partir de agora, de 2017, agora de janeiro, nessa portaria pelo SUS, tudo já comprovado pelo Ministério da Saúde,
E a gente tem várias cidades aqui do entorno que já têm algumas práticas, né? A gente tem procurado reunir algum coletivo de pessoas que têm interesse, né, nessa questão, nessa área de saúde, e a gente tem trabalhado também de conhecer outros locais, né? Agora, há poucos dias, a gente foi a Nova Petrópolis, conhecer Nova Petrópolis. Eles estão com uma PIC desde 2007, então já tem lá a questão de tratamentos com chás, com ervas. Então tem um horto que tem vários tipos de chás, e os médicos, então, nas redes, né, do SUS, e assim como também os agentes comunitários de saúde, eles têm as orientações para também passar orientação para a população, né? Os chás são fornecidos, inclusive, pela UBS, né? Então eles preparam todo o chá, fazem a secagem, né? E também já disponibilizam a partir da UBS. A gente também descobriu que a nível de Estado também já estão se trabalhando, tem um setor dentro da Secretaria de Saúde do Estado que também busca trabalhar consórcios para trabalhar essas PICs em várias cidades. Se nós tivéssemos interesse de entrar, digamos, com essa questão dos chás, a gente poderia se associar a Nova Petrópolis e também já está vinculado a toda a estrutura que eles já têm lá. Na medida em que esse projeto começa a tramitar na Câmara, e evidentemente que, mesmo quando virar lei, dependerá das ações do Poder Executivo, da Sim. Secretaria da Saúde e demais órgãos competentes do município que se integrem para viabilizarem essas práticas. Como é que tem sido a interlocução já nessa largada, na medida que o projeto foi reapresentado aqui na Câmara? A gente vai ter, inclusive, a gente sabe que a nível de legislativo a gente é muito restrito na questão de regrar sobre serviço público, né? Então a gente traz algumas diretrizes dessa política, mas a gente não afina ao ponto de regrar o funcionamento do dia a dia, né? Porque afinal isso é uma competência do executivo, do prefeito. Claro. Então nesse sentido a gente buscou, né, uma audiência que vai estar sendo realizada nos próximos dias. E a gente vai estar em uma audiência com o prefeito para apresentar, inclusive, algumas propostas e solicitar uma criação de um GT, de um grupo de trabalho, para pensar essa implementação. A gente sabe que também não é de uma hora para outra, né? A população também ainda tem pessoas que têm uma cultura ainda muito dependente da medicação mesmo, né? Da medicação tradicional, né? Da alopatia, e a medicina alternativa, já é uma realidade. Né? Já é uma realidade. A gente vê muitas... A própria homeopatia, né? Reconhecida farmaceuticamente, Uhum. enfim. Mas, infelizmente, as pessoas ainda procuram muito, né, a alopatia, né? Que é a medicação mais convencional. E cara, né? E cara. Principalmente por causa das patentes, as chamadas patentes. E acaba também sendo cara também para o Sistema Único de Saúde, né? Porque a prefeitura, ao invés, né, em alguns casos, você vai poder, em vez de comprar ou distribuir alguma medicação, um calmante, algo assim, vai poder dar um chá. Né? Ou tu pode dar uma outra técnica que não vai ser uma medicação, vai ser uma acupuntura. Só para não deixar as pessoas que estão nos acompanhando em pânico, vereadora, não é uma substituição de um procedimento por outro. A tentativa de agregar mais essa alternativa. Com certeza. E aí fica a critério do médico que vai prescrever. Com certeza. A gente não quer interferir no receituário do médico, né? Muito pelo contrário. Mudando um pouco de assunto, vereador, uma outra matéria que também tramita de sua autoria aqui no Legislativo Caxiense trata do programa de cooperação entre a Prefeitura e a chamada extensão universitária. A senhora também tenta provocar, agora pelo viés do ensino, que a Prefeitura, a partir dos seus órgãos, desenvolva parcerias com faculdades e instituições universitárias locais, no sentido de propiciar maior acesso à população. Aquele sujeito daqui a pouco tem uma graduação, precisa fazer um curso rápido para currículo, para facilitar uma vaga. Como é que está funcionando isso? Na verdade, quando eu falo a questão da extensão, eu me refiro exatamente à questão dos cursos. Os cursos todos de graduação, eles têm alguns programas de extensão. O que é os programas de extensão? São projetos que são realizados vinculados ao curso. Né? Tem algum professor, vou falar um pouco da minha área, né? Que eu sou arquiteta. Então, o nosso curso de extensão, a nossa área de extensão que tinha dentro da universidade, a gente tinha um escritório modelo, que era um escritório realizado por estudantes de arquitetura, com uma coordenação de alguns professores que coordenavam,
e a gente fazia projetos comunitários, projetos de praças, e a gente trabalhava como se fosse um laboratório, mas a gente realizava esses projetos e depois disponibilizava. Desculpa, não me expressei tão bem. A extensão ela é concorrente, ela é paralela, melhor dizendo, ao processo de graduação, não é a posteriori. São aqueles cursos complementares que o sujeito faz, ou de laboratório, um SAJU, ou teórico. Ou, sabe, no direito a gente vai ver os escritórios que também fazem assessoria para a comunidade. Uns chamavam até de disciplina eletiva, enfim, tem várias nomenclaturas. Então, tem várias formas, programas de extensão dentro da universidade que você pode, então, utilizar esse conhecimento, né? E aí não é concorrer com um profissional já formado. Claro, né? A gente não vai qualificar. a gente não vai estar disputando, digamos, um projeto de uma casa com, sabe, com uma forma de baratear esse projeto. Não, é uma forma de colaborar com o executivo. Digamos, o executivo precisa realizar um estudo sobre a regularização fundiária do bairro, do loteamento Vêneto. Então, os alunos de arquitetura podem ir lá fazer medições e ver qual tamanho de terreno seria adequado. Seria uma atividade vinculada através da extensão com professores, né, mas também ajudaria no executivo municipal. Mas isso teria que ser realizado, né, um termo de cooperação. Um termo de cooperação entre o órgão que promove e a própria prefeitura. E a ideia é que tivesse um conselho também para avaliar isso, né? E de toda maneira, o futuro profissional chegará mais qualificado também, a partir de experiências desse tipo. E até porque eu sempre, dentro do movimento estudantil, quando eu participei, seja do DCE, seja da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, eu sempre ocupei o espaço de direção de extensão universitária. Então, sempre trabalhei com essa questão de projetos que vinculasse, que fizesse com que os estudantes universitários também pudessem dar retorno para a comunidade. A gente sabe que hoje a gente vive uma realidade ainda que nem todo mundo consegue acessar o ensino superior. Então, a gente acaba tendo o privilégio, sim, de completar uma universidade. E a forma que eu vejo também de tentar devolver um pouco isso para a sociedade, para a comunidade, é também dar uma função social para esse conhecimento. É verdade. Não dá só para a gente ter um conhecimento para acumular valor ou riqueza, a gente também tem que ter uma forma de retribuir isso para várias pessoas que não vão ter essa condição. Vou dizer para a senhora que, embora eu tenha me formado na PUC de Porto Alegre em jornalismo, eu fui bolsista de iniciação científica e depois no mestrado também fui com bolsa CAPES. Então, tive esse incentivo, digamos assim. Então, é uma forma que a gente vê, que eu vejo, retribuir. Né, de retribuir. Então, acho que é bem importante a gente, né, fazer isso também. Fazer com que, com certeza, um profissional que passa por um curso de extensão, que tem uma vivência mais comunitária, ele é um profissional mais participativo, mais humano, né, e que compreende a realidade, né, do que um profissional, de repente, que só vai estudar e abrir um... E outra, não fica só assim, vou juntar horas complementares e prestar contas para me formar, ou seja, está ali educando também para a cidadania, não só um profissional, é mais cidadão. Exato. Vereadora Denise, estamos nos encaminhando para o final do programa, logo entram os registros já dos seus contatos para quem está nos acompanhando em casa. Vou lhe cumprimentar novamente, deixar o convite. Espero que a senhora chegue aqui antes de dar à luz o seu futuro nenê, que está a caminho aí. Certamente a senhora ainda virá o programa na reta final ali de gravidez. Certeza. Espero que sim. Espero que sim. E conversaremos até lá. Então, brevemente, eu peço que a senhora se despeça. Mais uma vez, parabéns pela gravidez, que já está nos seus 5 meses, as semanas sendo somadas, daqui a pouco 6 já. Daqui a pouquinho. Bom, agradecer a oportunidade, né? Também deixar o registro de que a gente já aprovou esse ano a subcomissão de enfrentamento à violência contra a mulher, que é uma subcomissão vinculada à Comissão de Direitos Humanos, né? Então, essa semana aí que a gente vai ter o 8 de março, é importante a gente falar que vai ter esse espaço aqui na Câmara, agora com mais vereadoras, que podendo pega o percurso de exibição do nosso programa, então pode fazer o chamamento. Então, a gente vai ter essa subcomissão, que ela passa a existir, e a gente vai ter vários trabalhos aí durante esse ano, né, com uma presença aí maior de vereadoras, mulheres, né, nessa Câmara. Contra a violência à mulher, a subcomissão, então... Vinculada à Comissão de Direitos Humanos. De Direitos Humanos, Cidadania e Segurança, presidida pelo seu colega de bancada, o vereador Rodrigo Beltrão. Aí. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Obrigada.
Acabamos de conversar, então, com a vereadora Denise Pessoa, do PT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.